né? E aí foi a história que tinha o Toró e tudo mais, a gente era do mesmo time e tal. Eu joguei acho 6, 7 anos seguidos, assim, dos 6 aos 13, né? E como é que tudo começou, cara? Assim, tu é de onde? Tem uma história que já falamos de você aqui no podcast, tu sabe disso, né? Então é bom a gente conseguir juntar tudo pra galera entender quem foi você, né? Porque pode não ter tido muito sucesso aqui nos grandes do futebol, mas tu participou da carreira de muita gente. Fala aí pra gente, por favor. Bom, acho que falar das coisas são um pouquinho mais diferentes, né, do habitual. Acho que desde pequenininho, assim, uma coisa que eu fiz foi estar testando muitas coisas, né? Isso, claro, agradeço aos meus pais, né, porque eu era criança mesmo, então eu lembro que eu fazia, tipo, acho que eram 13 atividades ao mesmo tempo, assim, né? Uma de cada vez, mas... então era tipo a escola, eu estudava inglês, fazia natação, judô, futebol de campo, futebol de salão, Kumon de português, Kumon de matemática, teatro, aula de piano, aula de gaita, de violão e tal. Então acho que isso contribuiu até um pouquinho para o que a gente já conversou, né? De estar em várias tribos, né? Conhecendo várias pessoas, várias formas de pensar diferentes, várias criações diferentes, né? Então, desde sempre, desde pequenininho, né? Eu sempre estive habituado a estar ali aprendendo coisas novas, né? Até hoje, vindo de carro pra cá, eu tava pensando sobre isso, que eu sou eu gosto muito de aprender, né? As coisas, e por eu estar sempre fazendo muitas coisas diferentes desde criança, eu nunca tive aquele medo do primeiro dia, né? Sempre tem um primeiro dia, né? Você vai aprender, eu aprendi a surfar, eu falei que eu tava uma semana no Peru surfando, né? Eu aprendi a surfar com 34 anos, sei lá. E eu não tive aquele primeiro dia da aula de surf, né? Que geral já surfando pra caramba e tudo. Nunca fui, não me daí. Primeira vez, E é isso, né? Então acho que sempre tive essa sede de aprender, né? Tô aqui agora, tô olhando ali o cara mexendo na parada do áudio e tal, não sei o que lá. Então, essa foi uma coisa que sempre me acompanhou, acho que por conta dessa minha história inicial, né? De ser várias coisas e tudo mais, mas o futebol foi uma coisa que sempre foi o meu maior sonho ali, né? Digamos, né? Desde pequeno. E era a coisa que eu mais me empenhava, apesar de fazer todas essas outras, né? Tu jogava bola, né? Jogava bola. E aí eu comecei no futebol de salão, né? E aí foi a história que tinha o Toró e tudo mais, a gente era do mesmo time e tal. Eu joguei acho 6, 7 anos seguidos, assim, dos 6 aos 13, né? E a gente jogava tudo, né? A gente foi, sei lá, 7 vezes campeão em 8 campeonatos e vice em 1. E eu era sempre ali o titular, né, e tal. Eu joguei com o Michael também e tudo. Tô contando a história do sempre titular pra justificar essa continuidade da história, né? Mas é bom dizer mesmo. Não, porque quando você sabe disso, né? Hoje em dia até muda um pouco, né? A galera tá começando no campo já mais cedo, né? Sim. Mas naquela época, cara, ficava muito no futebol de salão até ir pro campo, né? Quando você chega nessa idade, assim, de 12, 13 anos, os grandes vão, né? Dá uma olhadinha lá no salão, opa, esse aqui tá se destacando, esse vem pra cá, né? E aí eu lembro que era um momento esperado, assim, por mim, né? Um moleque, falei, daqui a pouco a galera vai começar, né? E quando tinha essa expectativa? Já tinha, porque é meio que um passo a passo ali, né? Tu começa ali, na época era fraldinha, né? Agora é sub-7, sei lá. Aí tu vai bem, e fala, daqui a pouco alguém vem me pegar. Exatamente, e a idade também, né? Com 12, 13 é onde esse movimento costumava acontecer. E eu lembro que, cara, como eu, era o capitão do time e tudo mais, a gente sendo campeão direto, e aí vieram os 4 grandes, assim, na época do futebol de campo, pra me levar. E foi levando geral do nosso time, um ia pro Fluminense, outro pro Flamengo. Não, e é legal dizer pra galera que não necessariamente você jogando salão no Fluminense, você ia pro futebol de campo no Fluminense. O salão, ele era desmembrado do futebol de campo, pra galera entender. Porque o cara é do Fluminense e foi pra onde você vai dizer. Costuma ter uma prioridade ali, porque você já tá ali como o Toró jogava no Fluminense. Sim. Salão, a gente jogava junto no Fluminense. Ele foi o Radamés na época e tudo mais, mas não é uma regra, né? Você pode... E aí eu lembro que nesse momento, acho que foi uma parte legal da história de contar, que o meu pai falou, apesar de ser um sonho meu junto com ele, minha mãe também, mas o pai, né, ele me acompanhava muito ali, e ele falou, não, tu não vai. Eu falei, que isso, pai, tá doido, cara, como é que eu não vou, cara, é nosso sonho, né, falava assim. Ele falou, não, você não vai, porque na época eu estudava no Santo Agostinho, né, cara, eu não sei hoje em dia, mas era um dos melhores colégios e tudo mais, e ele falava assim pra ele, porque todos os times grandes treinavam de manhã. E o colégio também era de manhã, então eu ia ter que mudar de escola pra ir pra lá, coisa que, eu tava por mim na hora, né? 13 anos, né? E aí ele falou, não, você não vai porque senão você vai ter que sair do colégio. Então você vai... Aí eu fui pro CFZ, que na época era até uma quinta força, assim, né? Digamos, da base era forte, porque o treino era tarde. Ele falou, então tu vai pro CFZ
E se até o júnior, que agora é sub-20, né? Os juniores, você não tiver num clube grande, aí tu vai parar de jogar bola. E, pô, eu imagino hoje eu tenho consciência, né, do quão difícil foi ele falar isso pra mim, né? Porque ele queria muito aquilo. Mas ele falou, porque se você não tiver num clube grande, não desmerecendo os pequenos, né? Mas você começar ali no profissional já num pequeno e tudo mais pra depois ir atrás. Acontece, né? Tem um Lelê da vida agora, claro, e tal, mas é muito mais raro. É mais difícil, porque eu já tava lá. E tudo dentro das suas necessidades. Sim. Pra um cara que não pode claro, ter claro, exato. É importante pra você, não. Isso é até legal depois falar sobre isso também, que tem um Sua família de onde que é? Então, nasci em Olaria, mas nesse momento eu já morava na Barra. Eu vim pra Barra com 11 anos, mais ou menos. Eu já devia ter uns 13, assim, né? E ele falou, então, porque se você não, aos 20, bate bem com a época de faculdade, etc, né? 18, 19, 20. Sim. Então, você vai, cara, ir pra uma faculdade que você teria tido condições de ir pra uma coisa, né, mais forte pela tua história escolar. Sim. E você vai trocar uma coisa, então você, no junior, você tem que estar no clube grande pra tu continuar jogando futebol. Eu falei, caraca, mas eu já posso ir agora. Tu não quer deixar eu ir agora pra eu conquistar daqui a 4 anos? Ele Eu falei, cara, meu Deus do céu. Aí, e tu ainda foi mais pica do que eu imaginava. Aí eu fui pro CFZ, né? E aí continuei jogando salão e tudo mais, junto ali até uns 16 anos. E aí com 15, 16 anos, pô, já tava muito bem no CFZ, mesmo com o primeiro ano, né? Que tem uns 2 anos já que eu era o primeiro ano, eu era o capitão do time, camisa 10 e tal. Então tava indo muito bem no campeonato, a gente jogou um jogo contra o Flamengo. Aí, pô, a gente ganhou de 3-0, eu fiz 2, dei passo pra 1, fiz um gol do meio de campo, não sei o quê. Pô, aí, né? Aí o Flamengo, tipo... Aí eu vou ter que mudar de escola. Não, eu já tava, tipo, no 3º ano e tal. Eu falei, pô, agora não. Agora pode ir. Juvenil, primeiro ano juvenil. Aí eu fiquei lá e tudo mais, virei profissional lá. Aí eu cheguei a jogar com você. Cara, tu ainda foi... Pô, mas ainda botaram quebra-mola, né? Quebra-mola. Imaginei. Você tinha irmãos? Tem um irmão, 4 anos mais novo. E essa aplicação do seu pai também foi pro teu irmão, cara, de ter que fazer todas as atividades? Foi. Cara, tipo isso aí é uma coisa que é o seguinte, ele na criança, ele criou várias habilidades por causa das tem uma galera criou as sinapses. E cada uma dessas habilidades contribuiu para cada uma das outras habilidades. Sem dúvida alguma. Um ciclo virtuoso. Sim. Você, cara, acho que tudo na vida você devolve as situações de acordo com o repertório que você tem, né? Então, se você tem muito, já esteve em várias situações, né, diferentes e tudo mais, você pode achar uma saída, uma forma de lidar com aquilo que não fosse o habitual de todos, né? Então, eu acho que você ganha diferenciais ali, né? De forma de agir e tudo mais, né? Então, recurso para saídas, para solucionar os problemas. Sim, e eu acho que em tudo na vida, né? Cada vez mais o que faz algo... vamos falar grosseiramente, né? Se destacar, digamos assim, ter algo diferente dos outros, não é mais o princípio básico daquilo, né? É uma coisa que eu sempre gostei de analisar, assim, desde pequeno. Eu falei, cara, por que uma coisa tem tanto mais valor que a outra se o princípio dela não é tão diferente? Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, o Neymar, né? O cara ganha lá, sei lá, 8 milhões por mês, não sei, né? E aí tem um cara ali num clube pequeno do Rio que ele vai ganhar 4 mil reais, certo? E é lógico que o Neymar é muito melhor que aquele cara em várias coisas, não é só ele joga melhor, ele tem o marketing, tem a equipe, isso aqui, o cara é melhor mesmo. Só que na minha cabeça, eu pensando, como eu comecei a pensar novo, né? Falei, porra, pro cara ganhar 8 milhões, o outro 4 mil, pô, ele tinha que ter 3 pernas. Não, porque é uma diferença muito grande, né? Os dois são jogadores, né? Isso pra se levar pra qualquer coisa, pra um médico, um artista, sei lá, um cantor, né? Não tem tanta diferença assim. Você pega hoje, um exemplo é a Anitta, que é a maior da história. Isso aí. Será que ela é a melhor cantora mesmo? Botar um The Voice lá, ela vai ganhar todos os The Voice que ela disputar? Não sei. Mas a maior então não é mais o... né? Então eu acho que quando você tem esse repertório, você começa a ativar outros pilares que te geram essa diferenciação, né? Que é uma outra tese minha do que faz algo ter mais valor que o outro, né? Como eu dei o exemplo do Neymar aqui, pega um médico, né? O cara estudou na mesma escola a vida inteira, fez a mesma residência que os 2 amigos, né? Mesma escola, mesma residência, tudo igual, mesma faculdade, tudo igual. Passam-se 2 anos, um tá ganhando, tô falando ganhando não que seja métrica de sucesso, né? Mas só para ficar mais fácil o papo. 10 vezes mais que o outro. Como é que pode? Os caras aprenderam tudo igual e tal, não sei o que lá. E aí, para mim, o que faz qualquer exemplo desses, né? Uma coisa ter mais valor que a outra é a raridade, né? Quanto mais raro algo mais aquilo tem valor. Então, não sei que esse exemplo do médico eu dei pela primeira vez, mas não sei o que ele faz diferente do outro, que com certeza ou só ele ou poucos fazem.
Né? Isso você vê no dia a dia, cara, no futebol. Você vê que você pega... Outro dia eu tava conversando com um presidente de um clube grande aqui do Rio. Tava lá em casa jantando e tudo mais. E ele deu um exemplo que ele fez 5 elogios pro mesmo atleta, todos perfeitos. Né? Elogiou ali a postura do cara, o quanto ele se empenha, tal. E nenhum era o técnico. Entendi. E é isso mesmo, não é só jogar a bola. Você vê o Gabigol, isso. A maioria dos elogios que você fala do Gabigol, por exemplo, é pô, o cara vibra mesmo. Olha que ganhou aquela disputa de pênalti lá que ele fez o gol, foi lá na torcida, gritou e tal. Isso é futebol. Isso não é, isso é um repertório do cara que ele entende que aquela parte motivacional é importante. E assim como tem várias outras coisas, né? Então acho que eu agradeço, né, aos meus pais por esse ganho que eu considero assim de ter visto várias coisas, né? Cara, vai lá, pô, fazer teatro, cara. Porque quem jogou bola fez teatro? Por isso que tu é artista. Então, assim, mas aí tu ganha em comunicação, tu ganha, né? Em ter coragem. Pô, eu fiz teatro minha vida inteira. Assim, fiz por muito tempo enquanto eu era novo. Com 17 anos eu não tinha vergonha de chamar o treinador e falar, pô, cara, eu acho que isso aqui é legal, e se a gente tentar isso aqui e tal, não sei o que lá. E o cara olha, pô, moleque de personalidade e tal. Mas faz toda a diferença. Isso, talvez, será que eu perdi a vergonha lá no teatro? Não sei. Não, faz toda entendeu? Então, cara, faz toda a diferença. Tá falando aí. Edinho, tu foi pro Flamengo, porra, time maneiro pra caralho que tu jogou. Flamengo, uma rapaziada boa, né? Quem tava lá nessa época? Na época era o Felipe, maestro, canhoto. Cara, a gente tava junto lá, pô. Então tava lá também, pô. Profissional, tava lá. Na época foi o Abel que me subiu, 2004. Não, já não tava. Eu não tava mais, eu saí antes. Eu saí em dezembro. Eu saí em dezembro de 3. Tinha a velha guarda ainda lá, Fábio Baiano, Júnior Baiano. Isso, a rapaziada tava lá, Baiano, Júnior. Zinho, terminando. Caraca, tinha a galera, Rafael, lateral direito, tinha a galera lá ainda. Tinha uns pirocas na cabeça lá, né, cara? Mas time bom, né? Tu ficou o ano inteiro? Não, aí fiquei uns 6 meses assim, daí voltava pra jogar, tinha idade júnior ainda. Então eu voltava pra jogar, etc e tal. E aí, em 2005 para 2006, eu fui comprado pelo Copenhague, que é o time da Dinamarca. Cara, tu foi comprado pelo Copenhague? Isso. Cara, eu não sabia dessa porra. E aí, só que eu fui emprestar. Aí, pô, tinha 20 anos, pô, molequinho, né? Então não tinha chance direito de pedir para ser emprestado. Fui emprestado para outro time menor lá, o Holbeck, lá da Dinamarca também. E aí de lá eu fui pra Bulgária,